Não é segredo pra ninguém que a trajetória do Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel foi um desastre. Até eles resolverem escutar os fãs e fazerem um filme decente, né? Então, tá na hora de alguém mostrar como é que se faz. Olá, eu sou o Kazuya e eu dou a porra da minha opinião. Hoje vamos tentar tornar a história do Homem-Aranha no CM decente, né? Me desejem sorte porque eu vou precisar. Eu sei que vocês estavam com saudade, rapaziada. Desculpa por não trazer vídeo. A vida tá uma bagunça. Mas as coisas vão se ajeitar, eu prometo. Bom, eu tenho algumas regras a seguir pra escrever essa porra. Como eu não posso escrever com os Homens-Aranha anteriores, precisa ser a porra do Tom Holland. E ele tem que ser um Homem-Aranha em início de carreira, né? Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, né? Que são os 3 filmes e a trajetória do Homem-Aranha no Guerra Civil, que eu vou aumentar um pouquinho a participação dele. Se você gosta do meu trabalho e você quer que esse canal cresça, você já sabe o protocolo, né? Você deixa o seu like, o seu comentário e se não for pedir demais, deixa o seu hype também, ajuda muito. Se você não conhece esse canal e caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao meu santuário, amigo. Aqui nós teremos sempre muita opinião que ninguém pediu e ódio gratuito. Sinta-se em casa. Depois dessa introdução gigantesca, se aconchega bem e relaxa. E eu espero que você goste da canetada de hoje. Todos já sabemos o contexto, então não preciso me estender muito aqui. Capitão América não gostou muito das atitudes do Homem de Ferro, escolhendo ficar do lado do governo. Porque o governo queria colocar uma coleira nos heróis pra eles agirem só quando o governo permitisse. E aí o Capitão ficou meio puto com isso e resolveu que ele ia se rebelar. A primeira cena que eu quero adicionar aqui é uma cena de interação do Capitão América no começo do filme, falando sobre recrutar novos membros para os Vingadores. É uma cena muito importante que eu queria adicionar nesse filme. Já que o Thor foi embora e o Hulk desapareceu, eles precisam de mais apoio, né? Porque convenhamos que os membros dos Vingadores que sobraram são meio bucha comparado com esses dois que saíram, né? Ferro, Capitão América, eles são meio bucha. Então o Tony mostra o fatídico vídeo do Homem-Aranha parando um carro no braço lá na rua, né? E aí ele pede pro Capitão, né, dar uma olhada que eles têm de informação sobre ele, pra ver se ele é bom pra ser recrutado. O Capitão dá uma olhada nos vídeos do Homem-Aranha, ele fica pensativo e ele fala pro Tony que ele não vai fazer parte dos Vingadores. E mais pra frente vocês vão entender por que o Capitão América recusou o Homem-Aranha. A proposta aqui não é reescrever o filme, então ele vai rolar naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Até porque eu gosto desse filme, ele é genuinamente legal. O intuito aqui é só mudar a trajetória do Homem-Aranha nesse filme. Então vamos pra ele. Tem toda aquela ceninha do Tonhão Stark falando pra viúva que ele tem alguém pra chamar, né? E aí mostra o Peter chegando no complexo de apartamentos exatamente como no filme original, né? Ele vem lá com o DVD player debaixo do braço e os caras, porra, puta bagulho de pobre, né, mano? DVD player, mano. A última vez que eu vi um DVD player foi na casa do meu avô, porque ele gosta de ficar comprando aqueles filmes C de baixo orçamento, que tem um CGI horroroso, que os caras só ficam dando tiro pra todo lado e não tem história nenhuma, tá ligado? E recentemente, nem o meu avô usa DVD player mais, porque agora ele entra no YouTube e pesquisa filme de ação completo dublado, e pronto. Enfim, ele chega na casa dele, tranquilão, como se nada tivesse acontecido, e quando ele chega, tá lá o Tonhão no sofá dele, junto com a tia May. Eu já não ia entender legal, tá? Eu já não ia entender legal ver o maluco sozinho na minha casa com a minha tia, né? Ainda mais porque o cara é podre de bilionário, né? Aí tem todo aquele lenga-lenga do Tony Stark falando que o Peter é um adolescente brilhante e que ele quer o Peter pra fazer um estágio na Stark, né, e tal, que ele encontrou o Peter através de umas pesquisas em colégios e blá blá blá, né, esse papinho furado de sempre, né, que é estranho pra caralho. Ou vai me falar que se um cara bilionário chegar na sua porta falando que ele quer que você trabalhe pra ele, você vai achar normal. Por mais inteligente que você seja, tá, mas você é um f***, você é só uma pessoa normal. A tia May fica muito contente, por mais que ela também ache estranho, né, porque cavalo dado não se olha os dentes, mas o Peter achando estranho, ele fala assim, eu queria conversar com você a só, Sr. Stark, pra discutir sobre isso e tal. E aí, diferente do quarto do Peter, o Tony leva o Peter pra comer, né? Ele leva o Peter pra comer pra eles saírem da casa da tia May. Os dois andam na rua e conversam, né? E aí o Peter, ele fala, tá legal, seja honesto comigo, Sr. Stark, por que você veio e tal? Porque você não veio só por causa da minha inteligência, né? E aí o Tony começa a explicar, você já deve ter ouvido falar de um cara vestido de aranha no YouTube que faz coisas incríveis, que ele é super forte, ele voa por entre os prédios e tal. Eu tô atrás desse cara. Daí o Peter, obviamente, desconversa, né? Ele fica, não, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Eu já vi ele e tal, mas eu não sei quem é ele, onde ele mora e tal. E aí o Tony, ele fala que usando os recursos dele, ele traçou um perfil físico do Homem-Aranha. E aí, com esse perfil físico do Homem-Aranha, ele descobriu qual seria a altura aproximada do Homem-Aranha e qual seria, tipo, a estatura dele, né? Tecnologia!
E aí ele fala que ele analisou vários jovens do Queens, né, que é a área que o Homem-Aranha atua, e ele falou que o único que se encaixa perfeitamente nas descrições é o Peter Parker. E aí o Peter fala, não, pô, isso é impossível, que não sei o que e tal. E aí o Tony vai lá e, tipo, querendo que o Peter confesse logo, ele apela. E aí ele fala, pô, a gente precisa da ajuda do Homem-Aranha, nosso time tá desfalcado, o Capitão América se tornou um traidor. E aí o Peter, ele se assusta, ele fala, o quê? O Capitão América se tornou um traidor e não sei o quê? Aí o Tony vai lá e fala, sim, ele se tornou um traidor, ele traiu os Estados Unidos da América e ele tá indo pra Europa, né? E aí o Tony vem com a mentirada dele falando, tipo assim, pô, a Europa é onde estão os remanescentes da Hydra e tal. E aí o Peter fica horrorizado, né? Porque o Capitão América era o herói de infância dele. Ele sempre viu filmes do Capitão América, leu quadrinhos do Capitão América, porque pra quem não lembra, existe aqui no UCM quadrinhos e filmes do Capitão América, né? Lá no primeiro filme do Capitão América eles mostram. Aí o Peter diz que ele não pode deixar as pessoas na mão, né? Ele não pode ir até a Europa junto com o Tony e deixar o bairro. E aí o Tony fala que isso é muito maior do que o bairro, é uma questão de segurança nacional e tal. E aí o Peter, ele simplesmente fica, tipo, atônito, ele não sabe o que fazer e tal. E aí o Tony fala assim, nós precisamos de você. Aí ele estende a mão pro Peter e ele fala assim, então, você tá dentro? E aí o Peter, meio relutante, ele aceita, né? E aí ele fala assim, ótimo, então a gente se vê, Garoto Aranha. E aí o Peter, ele olha assim, ei. E aí o Tony olha assim e fala assim, o que foi? É o Homem-Aranha. A próxima aparição dele já é na batalha do aeroporto, né? E a diferença é que ele usa o próprio traje. Ele não usa o traje feito pelo Tony Stark, traje caseiro. Pode ser um traje parecido com aquele lá que ele usa no final do Sem Volta Pra Casa, né? Sim, lá, que eu chamo de No Way Home. Enfim, ele usa o próprio traje. Aí ele luta contra o Bucky e contra o Falcão, exatamente igual. Ele dá uma surra nos dois igualzinho. Aí depois ele luta contra o Capitão América, né? A luta contra o Capitão América aqui não vai ser um negócio bobinho, né? Igual foi no filme original. Os dois trocam socos, né? O Peter é mais forte que o Capitão América. Ele até derruba o Capitão em alguns momentos, mas o Capitão consegue se levantar, até porque ele pode fazer isso o dia todo. Eu entendi a referência. Aí o Peter fala, Capitão, eu não quero enfrentar você. Então se rende, a gente precisa levar você. Por favor, não me faz bater no meu ídolo de infância, qual é? O Peter tá realmente triste de ter que lutar contra o Capitão América. Ele não achou que ele conheceria o Capitão desse jeito. Aí o Capitão olha pra ele e fala, pô, você parece um bom rapaz. Como que o Tony te convenceu a ficar do lado dele? Aí o Peter diz, ele disse que você é um criminoso de guerra, ele contou que você, sei lá, você traiu os Estados Unidos, então na minha cabeça você tinha roubado informações importantes do governo pra levar pra Hydra. Aí o Capitão olha assim, ele, o quê? Isso é loucura. Ele não te contou sobre o registro de heróis? Aí o Peter finalmente, tipo, registro de heróis? Então o Capitão explica tudo pro Peter sobre o registro de heróis, sobre o governo querer controlar os heróis e tal. Ele então é isso, o Tony mentiu. Por isso que eu achei estranho um cara como você, que preza tanto pela identidade secreta, ter aceitado o registro. O Peter, obviamente, fica envergonhado pra caralho. Ele olha, tipo, pô... Ah, nossa, eu devia ter pesquisado ou perguntado mais sobre, eu só aceitei. E aí ele começa a pedir desculpas pro Capitão e tal. E o Capitão olha pra ele e fala, não, tá tudo bem e tal, afinal você não é um cara ruim. E aí o Peter só fica parado enquanto o Capitão passa por ele. Antes do Capitão ir embora lá pra aquele lugar onde tem os jatos lá que ele pega com o Bucky, ele pergunta, quantos anos você tem, filho? 15? Aí o Peter ele olha, 16. 16 e meio. Aí o Capitão ele, pô, você é tão jovem e já tá no meio de tudo isso. Aí o Peter ele vira e fala, pô, se você vai me dizer que eu não dou conta, fique você sabendo que eu... Aí ele é interrompido pelo Capitão que fala, eu sei como é. A vontade de se mover e de ajudar as pessoas, você simplesmente não consegue ficar sentado sabendo que você poderia fazer a diferença. Antes de tudo isso começar, eu soube sobre um herói fantasiado do Queens que se pendurava entre os prédios e ajudava as pessoas. Você não é pros Vingadores, garoto. As pessoas precisam de você. Elas não precisam de um herói que se esconde e só sai quando ameaças grandes aparecem. A vizinhança precisa de você. Elas precisam de alguém que esteja perto delas. Continue fazendo um bom trabalho, Homem-Aranha. E aí o Capitão vai embora. E o Peter só fica lá parado, pensativo, sobre a escolha dele em ajudar o Tony Stark e sobre o Tony ter mentido pra ele. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, né? A participação do Homem-Aranha nesse filme é bem curtinha, mas se eu adicionasse ela no vídeo do De Volta ao Lar, ia ficar muito comprido o vídeo, né? Então eu resolvi fazer um videozinho separado só pra ela. Bom que vocês já entendem a ideia de por onde esse Homem-Aranha vai ir, né? Por onde eu tô escrevendo ele. E aí vocês já têm uma ideia mais ou menos de onde isso vai dar. Eu espero genuinamente que vocês tenham gostado da minha escrita do Homem-Aranha de Guerra Civil, né? Eu quis tirar a parte dele ser uma putinha do Tony Stark e só fazer tudo que o Stark manda. E deixar o Stark um pouquinho mais babaca, né? Porque ele mente pro Peter. Porque, imagina você tá aqui e você precisa recrutar um cara que ele esconde a identidade dele com todas as forças. Porra, como você vai convencer um cara desse a ser a favor do registro de heróis, tá ligado? É foda. Eu quis aumentar um pouquinho também a conversa do Homem-Aranha com o Capitão América, né? E quis colocar o herói de infância do Homem-Aranha como o próprio Capitão América, né? Não o Homem de Ferro. Que é mais coerente com os quadrinhos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado genuinamente dessa reescrita, né? Do Homem-Aranha em Guerra Civil. Comenta o que você achou.
Se você chegou até aqui, comenta Guerra Aranha. Mistura o nome do filme com o nome do Homem-Aranha e comenta Guerra Aranha pra eu saber que você chegou até o final. E se você realmente chegou até o final, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Você não sabe quanto me ajuda você assistir o vídeo inteiro. Até a próxima. O próximo vídeo não deve demorar pra sair. E vocês são sempre bem-vindos a voltar no meu santuário.